E aí pessoal, tudo bom? Agora vamos para a nossa segunda aula do curso de desenho. Definição das formas. Depois que a gente faz o esboço com formas geométricas e linhas de apoio, igual a gente aprendeu na área anterior, a gente vai definir as formas, que é simplesmente você fazer continuar o desenho agora depois de ter feito o esboço. Certo? Aqui eu tenho um esboço da que a gente fez na aula anterior do cavalo, que vocês fizeram também como exercício, não é, né, da aula anterior. É só o esboço com as linhas de apoio e as formas geométricas, que, como eu falei, podia ser rabiscado quanto fosse, desde que fosse de leve, né, porque depois vai ter que apagar esses riscos. Então, o esboço é simplesmente isso. Agora a gente vai para a definição de formas, que é essa aula. Então, definição de formas, a gente agora vai trabalhar em cima desse esboço. Por exemplo, aqui a gente tem a foto do cavalo e o esboço do cavalo. Aí a gente visualizando agora a foto do cavalo, em cima desse esboço que você já fez com formas geométricas, você vai traçando. Também lembrando, não apertar muito, porque esse também vai ter erros, vai ter que apagar alguma coisa. Então, sempre mais leve com a mão e sempre visualizando a parte que você vai desenhar. Agora que você já tem o esboço pronto, fica mais fácil. Aqui mesmo, ó, você sabe que aqui a orelha aqui vai ser. Aí é só você olhar na foto, você vê aqui os traços e vai fazendo. Não precisa de fazer de uma vez, dar certo de uma vez. Tá errado, você apaga. Você vai lá, pega a borracha, apaga. Está torto. Você vai lá com a borracha e apaga. Você pode ir fazendo o rabisco assim também, igual muita gente faz, né? Riscando de levinho. Lembrando também, pessoal, que dificilmente vai ficar perfeito, idêntico à foto que você está desenhando. Às vezes você vê o desenho que uma pessoa fez e fala, nossa, que desenho perfeito. Mas se você vê a foto que ela usou de referência, não vai estar tão idêntico assim. Sempre tem alguma coisa que fica um pouco diferente, isso é normal. E outra coisa também é que você tem que pensar o seguinte: ninguém desenha tudo de cabeça. Muita gente pensa o seguinte: eu vou desenhar, eu quero aprender a desenhar de cabeça, sem olhar em nada. É muito difícil uma pessoa que desenha tudo sem olhar em nada. Sempre os desenhistas têm fotos de referência. Às vezes eles mudam uma coisa ou outra para ficar diferente, ficar a cara deles. Mas sempre eles usam foto de referência. E é bom, ainda mais quando a gente está aprendendo, para você aprender certo como que faz o desenho. Certo? Então vamos lá. Aqui é a foto do cavalo e o esboço que a gente fez. E você vai simplesmente traçando em volta do esboço que você fez, com as formas geométricas. Agora você vai traçando, vendo a foto. Você pode ir traçando, apagando, como você quiser. Mas agora que você tenha o esboço, é muito mais fácil você acertar do que você fazer direto de uma vez. Tá vendo? Você vai fazendo aqui, olhando lá, vai olhando. Aqui eu vejo que tem a outra orelha. Se você vê que no teu esboço está meio diferente a distância, você pode puxar para o lado, não tem problema. O esboço serve como uma guia, depois você vai apagar ele. Isso aqui também, pessoal, não é a finalização do desenho. Você vai traçar para fazer o desenho agora, depois do esboço. Mas depois que você vai finalizar. Na próxima aula a gente vai aprender a finalizar o desenho. E simplesmente você vai traçando. É claro que às vezes os primeiros vai ficar meio torto, errado. Quanto mais desenhos você fizer, melhor vai ficar. É treino. Desenho é treino. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Tá vendo? Ó, o círculo que a gente fez serve de guia para pegar aqui no cavalo. Ó. Pegar
a parte de baixo do cavalo aqui, do rosto. Se você fizer um desenho não ficar bom, faz outro, vai ficar melhor, mas eu tenho certeza que vai ficar cada vez melhor. Agora que você está aprendendo o jeito de fazer, fica muito mais fácil. Aqui, ó, onde a gente fez o círculozinho do nariz, ó. Agora é só fazer aqui igual tá lá na foto aqui, ó. Você vem aqui. Tá vendo? Ó, já tá saindo um desenho de um rosto de um cavalo. O olho. A gente fez um círculo do olho e a linha de apoio. Agora é só olhar aqui na foto e vir aqui onde a gente fez. Se tiver errado, você apaga, faz de novo. Você vê que está meio torto a distância e tudo, você apaga e faz de novo. Por isso que é importante fazer bem de leve com o lápis. Aqui a gente fez aquele retângulo, mas a gente vê que aqui, ó, é mais arqueado. Então, como você já tem um retângulo de guia, você pode dar uma arqueada aqui, ó, como está aqui. Lembrando, o esboço com formas geométricas e as linhas de apoio é uma guia. Você não precisa depois seguir em cima certinho das linhas que você fez. E aqui a linha de baixo, certo? E agora, aí você fez isso. Ficou o esboço embaixo. Você vai lá com a borracha. Por isso que é importante fazer o esboço bem de levinho. Agora você vai com a borracha, com muito cuidado, você apaga as linhas do esboço. Se você, sem querer apagar alguma dessas linhas que você fez por cima agora do desenho do cavalo, aí você depois reforça de novo. Mas sem apertar o lápis, porque isso daqui também não é a finalização do desenho. É muito importante para você aprender que o desenho, qualquer desenho que você for fazer, é dessa forma. Primeiro o esboço, depois a definição, depois que você vai partir para a finalização dele. Qualquer desenho é dessa forma. Só muda o desenho a ser feito. Assim você consegue um trabalho melhor e você consegue também acertar dimensionamento do desenho no papel. Não começar o desenho aqui e não caber o resto para o outro lado. Certo? Olha como é que ficou o nosso desenho. Você pode também fazer aqui, tem uns cabelos aqui na crista do cavalo. Pode fazer alguma coisa assim. Mas as definições das formas do cavalo é isso daí. É isso, pessoal. Aqui está definido as formas agora do cavalo. Vamos agora a mais um exemplo. Vamos pegar agora o desenho do gato que a gente fez o esboço na outra aula também. O esboço do gato. Vocês lembram da outra aula que a gente fez o cavalo e um gato, com formas geométricas. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o cavalo, fazer com o rosto do gato também. Definir as formas. A gente tem as linhas de apoio mostrando onde ficam os olhos. Os olhos, sempre olhos de pessoas, de animais, para você saber a distância de um olho para o outro. Além de você fazer as linhas de apoio e as formas geométricas, tudo, você sempre lembra que tem um olho de distância de um olho para o outro. Então, se o olho é desse tamanho, tem esse tamanho de olho no meio dos dois. Para você saber mais ou menos a distância do meio, para não ficar meio vesgo, né? Aqui você já tem as linhas e tudo, sabe mais ou menos a distância. Faz um olho aqui. Faz o outro olho aqui.
Lembrando que não precisa ficar os traços certinhos assim não, porque não é a finalização ainda, tá, pessoal? Pode ficar rabiscado também, um pouco mais assim, não tem problema. Aqui o olho do gato tem um risquinho assim, a gente já pode fazer. O nariz aqui a gente já tinha definido com o esboço, então já fica mais fácil, a gente já sabe que é aqui, ó. Se a gente não tivesse feito o esboço, a gente podia fazer o nariz aqui ou aqui, ia ficar tudo torto, tá vendo? Então aqui a gente já faz o olho aqui na foto, com o que é. Faz aqui o nariz, mais ou menos como tá lá. Certo? Aqui a gente já puxa a boca. Marcou aqui, né? Está mais ou menos a distância da boca. Tá vendo? Já tá dando um ar de desenho de um gato. Agora vamos aqui pra cima para as orelhas. As orelhas aqui, ó, só dá uma... Igual na foto aqui, ó, dá uma voltinha aqui. A gente vai traçando. Você pode rabiscar, pode fazer como você achar melhor. E lembrando, pessoal, pode fazer mais de uma vez esse mesmo desenho, ou se quiser fazer também outras fotos. Quanto mais você fazer, melhor você vai ficar. Olha aí. Agora, em volta do rosto, a gente percebe que não é um círculo certinho. Ele é cheio de pelinho, de rabisco, né? E você pode rabiscar bastante também. Fazer como se tivesse os pelos do rosto do gato, né? E nosso desenho já vai tomando forma. Lembrando também, pessoal, que não precisa ficar idêntico. É um desenho, a gente usa a foto como referência. Então, quanto mais próximo possível, melhor. Mas não tem necessidade, não é regra ficar idêntico. Vai fazendo, tô vendo aqui que tem uns rabiscos que eu vou fazendo de cá. Com o esboço pronto, fica muito mais fácil. Então os bigodinhos aqui, vai lá, faz um risco aqui, outro aqui, outro aqui. Rabiscando, vai rabiscando. Tem uns rabiscos aqui na testa também, ó. Agora vamos apagar o esboço pra gente ver como que ficou, né? A gente pega a borracha e vai apagando a linha do esboço. Aqui, pessoal, no curso, eu fiz o esboço com linha vermelha para vocês verem melhor. Mas podem fazer com lápis normal. Não precisa de usar lápis diferente não, viu? Só fazer bem de levinho. Aí, pessoal, o gato pronto. Com as definições da forma feita, ó. O desenho do gato. Beleza, pessoal?
Agora na próxima aula a gente vai aprender a finalizar esses desenhos, beleza? Como exercício, pessoal, dessa aula vocês vão fazer em casa o mesmo, usando as mesmas fotos que eu usei aqui, da mesma aula que a gente fez na aula passada de esboço. As mesmas fotos do cavalo, do gato que a gente usou nessa aula, e vocês também podem fazer do cachorro e da margarida. Fazer as definições das formas como a gente fez nessa aula. Vocês já tem um exemplo aí nessa aula do gato e do cavalo. Aí vocês, do mesmo jeito, vocês vão fazer do cachorro e da margarida também. Se vocês quiserem fazer desenhos de mais coisas, também podem fazer e postar nos grupos para a gente ver, para os alunos acompanhar e para a gente também avaliando e para a gente ir melhorando cada vez mais, beleza? Então é isso daí e até a próxima aula, pessoal.